turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV nessa sexta-feira, dia 2 de junho de 2023. Estamos chegando em nome da Mais Ágil, a Mais Ágil que dá a antecipação do dinheiro de fundo de garantia depositado em sua conta. Dá uma conferida lá. Se o dinheiro estiver depositado, você entra em contato com esse telefone que está aparecendo e você vai ter esse dinheiro em menos de 24 horas. A Mais Ágil tem essa expertise, tem esse conhecimento e vai ajudar a você. E você pode ganhar esse dinheiro para fazer o que você quiser. Mais Ágil, parceira do Boletim AV. O papo hoje é direto, reto. O Vasco segue a sua preparação para enfrentar, segunda-feira, às 8 horas da noite, o Flamengo no Maracanã pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo que ontem venceu o Fluminense em jogo das oitavas da Copa do Brasil, passando aí para uma situação melhor, indo para uma fase avançada, ganhando e ganhando moral, e isso se transmite hoje, já na venda de ingressos. Até ontem, em torno de 30 mil, já passamos de 30 mil, expectativa aí de 45 a 50 mil torcedores na segunda-feira no Maracanã. Expectativa por conta da torcida do Vasco, principalmente das torcidas organizadas, que prometeram trégua e vão fazer essa trégua. Mas a relação não é das melhores. Não há dúvida que a gestão da SAF tem também esse grave problema de fazer uma política com os torcedores. Os chefes de torcida, torcidas organizadas, que pedem às vezes, não é ingresso, às vezes pedem uma ajuda com uma ornamentação, com papel picado, enfim, com sinalizadores, seja lá o que for, fogos de artifício. Inclusive, tenho recebido muitos telefonemas de muitos torcedores, pessoas ligadas a essas torcidas, que reclamam exatamente isso, se sentem um pouco abandonados, fora de contato com a SAF. Sabem que o ingresso não é possível e não estão reclamando disso. A reclamação é um pouco dessa situação de não ajudar. O Botafogo, por exemplo, é SAF e a torcida do Botafogo faz espetáculos recorrentes. Recentemente, em jogo do Flamengo, ontem, por exemplo, uma festa muito grande, com certeza a direção ajuda, dando incentivo, conseguindo aí fogos de artifício, fazer algum espetáculo à parte de mosaico. É mais ou menos isso que os dirigentes de futebol normalmente fazem. E não deve ser diferente no caso do Vasco da Gama, mas a relação não está legal. Definitivamente não é boa a relação entre a SAF e também as torcidas organizadas, desde aquele episódio contra o ABC, quando houve o aumento do preço dos ingressos. O torcedor ficou muito chateado, o torcedor não gostou e fez uma manifestação, inclusive antes do jogo contra o Santos. Mas ontem, como eu disse, a gente divulgou à noite, houve uma trégua, uma promessa de apoio sem manifestação, mas de qualquer forma não tá legal essa relação. Mas os torcedores prometem cumprir apoio pleno, sem nenhum tipo de manifestação antes do jogo. O depois do jogo não se sabe nem se com vitória não vai ser feito, exatamente por conta dessas rusgas, por conta desse distanciamento da SAF. Realmente a gestão da SAF, ela precisa se explicar em muitos aspectos. Muitas situações estão trazendo um desconforto muito grande. Bom, a parte disso, como eu falei, o time está treinando, o técnico Maurício Barbieri não abre nenhum treinamento, não temos nenhuma informação de time. A princípio, sim, as voltas apenas de Puma Rodrigues e Pedro Raul, e a expectativa por saber quem vai compor o meio de campo. A tendência é a repetição de Jair, Barros e Galarça, e aí é dúvida quem vai compor na frente, porque Peck dificilmente vai sair, Pedro Raul volta. Vai jogar Alex Teixeira, vai jogar Luca Orediano, vai jogar Carabarral um pouco mais por dentro, num 4-4-2, enfim, são dúvidas que a gente tem também e quer passar para vocês. E uma última informação nesse Boletim AV, uma informação extraoficial que nós recebemos: o Vasco pode jogar contra o Cuiabá em Manaus. Sim, há uma possibilidade de uma proposta para o Vasco para que o jogo contra o Cuiabá no dia 27 desse mês vá para Manaus. O Vasco joga dia 11 contra o Internacional, segunda-feira dia 5 com o Flamengo. Depois tem 10 dias de espaço, dia 21 pega o Goiás em São Januário, esse jogo confirmado. E aí no dia 27 há um rumor de que o Vasco receberá uma proposta para jogar contra o Cuiabá
em São Januário. Claro, na verdade, em Manaus. O jogo seria marcado para São Januário. É claro que o departamento de futebol vai ser consultado para se saber se abre mão dessa data para jogar em Manaus, onde o Vasco vai ter um apoio maciço da sua torcida, mas de qualquer maneira tem deslocamentos, tem viagem, tem toda uma logística que às vezes o clube não quer aceitar. Mas vamos ver, mas a situação é essa, a informação que eu tenho é essa. Vasco e Cuiabá, há uma grande possibilidade do Vasco receber uma proposta para o jogo ser em Manaus no dia 27 de junho. Logo mais no News, a gente vai discutir essa situação. Vai ser mais debate, tá, gente? O jogo em si, vamos falar muito do jogo, perspectivas, vamos ter uma boa pauta para discutir como é que o Vasco pode ganhar do Flamengo, classificado aí para a próxima fase da Copa do Brasil, voltando a jogar com o Jorge Sampaoli. Como é que o Vasco vence o Flamengo, já venceu esse ano, qual é o melhor time, mas a gente vai discutir também a situação da SAF. Todas essas dúvidas, essas rusgas, essas justificativas que não estão colando para o torcedor em relação a atraso de pagamentos, o Vasco tentando negociar com clubes, com agentes de atletas, essas questões de pagamento, que tem atrasado também o trabalho de Paulo Brax, que confirmou isso na terça-feira, ser um prejuízo para ele e para a negociação, ter um Vasco que está inadimplente no mercado. Então a gente vai discutir essas situações que estão sendo colocadas, essas dúvidas. Tem dinheiro, não tem dinheiro? Como é que é? O que vai ser colocado de verdade? Quando a SAF vai se manifestar oficialmente para a gente saber qual é a situação do Vasco da Gama? Assuntos que a gente vai abordar logo mais no News. A partir de 9h30 da noite eu vou estar ao vivo. Grande abraço. Em nome da Mais Ágil, estamos encerrando o Boletim AV. Tchau, turma. Até logo mais. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.